um episódio do seu podcast de sofrimento produtivo começando. Aqui com vocês no microfone. Não, vai de novo então, pode começar aqui. Que bom. Só avisa. Monstro. É traição. Alô, meu povo, mais um episódio do seu podcast de sofrimento produtivo começando. Mais dor, por favor. Aqui com vocês no microfone, Zeca Ruiz. Com vocês, rindo da minha cara para variar ao início de todo o podcast, todo o episódio, Marcelo Milani. Meu careca beta, porque eu sou careca alfa. Muito Peraí, não me distrai, Marcelão. Lembrando vocês, porque esse moleque é difícil, tá, gente? Eu vou te falar. Ele fica fazendo umas caras e bocas aqui. Lembrem-se apenas de, antes da gente começar a falar com vocês, de vocês seguirem os nossos perfis, compartilharem os nossos vídeos e, claro, marcar o sininho para que a gente cresça e promova muito sofrimento produtivo. Olha que sensacional. Pode falar agora. Eu tô ardido, Zeca, juro por Deus. Não, muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um episódio do Mais Dor, por favor. Eu só quero que você entenda uma coisa. Eu não estou rindo de você. Eu estou rindo para você. Ah, tá. Ficou mais bonitinho agora. Você tá entendendo como é? Você é um cara que me deixa, assim, num estado emocional pleno, Zequinha. Entendeu? Um estado emocional. Agora facilitou. Saca? Aquele negócio em que a fidelidade entre nós dois, velhão, vai fazer jus ao tema que nós vamos falar hoje. Exatamente. Entendeu? Fazendo a ponte, então, qual é o tema de hoje, Marcelo? Hoje falaremos de algo que provavelmente não. Com certeza alguém já experimentou a sensação na vida. Não especificamente na área que a gente mais fala sobre, mas em algum momento da vida, em alguma área da vida, a dor da traição. Excelente tema. Esse vai... O que eu gosto desse tema, sabe qual é, cara? Porque normalmente esse tema é tratado como um caminho, uma via. Não aceito, não falo sobre isso. Ponto, acabou. Traiu, acabou. Entendeu? Exato. É um super tabu a traição, na verdade, né? E é engraçado, cara, você falando isso, né? As pessoas, elas tendem, assim, porque a gente tem que entender que é um tabu dos dois lados, né? É assim, você começa um relacionamento, você já traiu? Ninguém fala, já traí pra cacete, minha ex-namorada traía todo dia. Ninguém vai falar isso. Então, é ruim pra quem faz e é ruim pra quem sofre também. Sim. Falar sobre. E é legal, cara, porque eu tava estudando pra esse episódio e completando isso que você tá dizendo, é assim, quando a gente pergunta pras pessoas se elas acham errado que o outro minta pra nós sobre algo de errado que ela fez, 95% das pessoas dizem que sim, acham errado. Mas aí quando a gente pergunta para essas mesmas pessoas o que você faria se você estivesse fazendo algo de errado, você contaria? Eu não contaria, não. Imagina, que isso. Para você ver como a gente é altamente contraditório nesse tema, entende? Para os outros serve, para nós, vamos devagar aí, vamos cada um avaliando passo a passo, entendeu? E isso porque esse tema, né, ele tá muito vinculado a vergonha, ele está muito vinculado às emoções de não fidelidade, no caso, né, a falta da confiança, a quebra da confiança do relacionamento, das relações, né, porque é importante a gente deixar claro aqui que traição ele não leva só conotação na área da vida pessoal e de relacionamento íntimo, cara, né, a gente experimenta traições ao longo da nossa vida inteira, que eu acho que é importante a gente começar a abordar o tema então, Zequinha, deixando muito claro isso, né, o que seria essa traição, por que as pessoas traem, né? Vamos tentar abordar todos esses tipos de assunto aqui dentro hoje, essa questão que você falou dos casamentos atuais, o que ela remete, né? Isso tá muito legal o que ele falou, e por que hoje é diferente do que era no passado. Então a gente pode começar falando sobre isso, e aí a gente faz o nosso bom e velho Jockey Pô. Maravilhoso. Para ver quem começa a explanação. Eu tenho uma coisinha legal para falar. Então manda ver, Zequinha, vai. Eu penso assim, cara, o que é a traição? Né? É o romper com a confiança. Não é isso? É a quebra da confiança. É a quebra da confiança, cara. Em qualquer nível, em qualquer área da nossa vida, quando há uma quebra de confiança, nós chamamos isso de traição. Por outro lado, é um negócio bem delicado isso da confiança,
Porque a confiança só existe como uma forma de garantir uma relação entre dois seres altamente complexos. Você, Marcelão, é um cara altamente complexo. Eu sou um cara altamente complexo. O Dé, nosso assessor aqui, é um cara altamente complexo. Eu precisaria talvez de 5 vidas para conseguir entender e absorver o seu nível de complexidade. Se você tá sendo muito bom, Zeca. Tá bom, vai, 6. Cadê? Não, mas o ponto é o seguinte: como a gente não consegue absorver o nível de complexidade um do outro, para que as nossas relações cresçam, a gente demanda confiança. É a única forma que eu posso tomar a sua palavra como uma verdade. Porque você hoje pode estar num tipo de humor, num tipo de situação, e você vai dizer tal coisa. Se eu não puder tomar essa palavra como certa para descrever a nossa relação pelos próximos meses, semanas, que seja, como eu vou me relacionar com você? Como eu vou conseguir crescer a nossa relação? Então, começa daí. Porque o fato é, a confiança ela só existe para que a gente consiga, talvez, driblar a complexidade da relação. E isso por si só já começa a complicar as coisas, porque se as relações são complexas e eu pauto na confiança para driblar a complexidade, resolve a complexidade isso? Não. Não resolve. Não. E aí começa todos os desafios de como a gente lida com a traição, como a gente lida com a quebra de confiança. Porque o fato é, todos somos imprevisíveis. É claro, até porque a confiança também e a traição também, como a gente vai ver, ela está muito relacionada à expectativa que a gente cria do contexto, né? Então, você não vai ser traído por aquilo que você espera. Eu gosto muito dessa frase, cara, porque assim, seu inimigo não te trai, né, cara? Seu inimigo não te trai. Nenhum inimigo meu... Algum já me traiu? Tô tentando Pode ter se tornado inimigo depois, Se né? tornou inimigo depois por ter traído. Agora, enquanto inimigo, nunca me traiu. Porque você não confia no teu inimigo. Você não confia. Então não dá pra ser traído por aquilo que a gente não confia. E aí, cara, é muito importante a gente começar a falar que a base da traição, né, a base do sentimento de ser traído já tem origem na nossa infância. Cara, eu tava lendo agora, né, porque acreditem, a gente dá uma estudada pra vir pra cá, né, que chegam os dois caras aqui com o HD cheio de informação. Não chega aqui careca de saber. Entendeu? Puta que pariu. Por que a gente não coloca somos careca de tanto saber? Meu Deus do céu, velho. Zeca, você é um marqueteiro de primeira, viu? Tá vendo? Tô ficando mais à vontade. Isso. Mas, cara, eu tava dando uma lida e, de fato, os primórdios ali, a origem da sensação de traição já começa na infância, né? Nas relações de Édipo, do filho com a mãe, né? Na necessidade do filho ocupar o lugar do pai, e a mãe dá atenção pro pai e não pro filho, e o filho se sente traído por essa relação que se cria na infância. Também com relação a irmãos, isso pode acontecer. Os irmãos idem, a mesma coisa, ou seja, você confia, por exemplo, um segredo a um irmão e o irmão vai e conta pra mãe exatamente o que você fez e aquilo te traz essa sensação. E quanto mais você vivencia essas questões, quanto mais você vivencia esses fatores, cara, mais isso vai te transformando numa pessoa a não querer confiar nas outras pessoas ao longo do tempo. Vai te fechando. Né? Vai te fechando para exercer essa confiança genuína no outro, que é o que de fato vai gerar a relação humana, né? Você confiar cegamente em alguém, cara. Que vai gerar a vulnerabilidade. Que depois vai trazer a vulnerabilidade para essa relação transcender para algum outro lugar. Sim. Né? E, cara, é muito louco, porque o que você falou faz todo sentido. A traição em si, ela tá 100% ligada à parte da confiança, ou melhor, da quebra dela, né? Da quebra dela. E aí, eu queria só pôr um ponto antes de você começar a tua abordagem, que é o seguinte. A gente, quando estuda a empatia, a gente teve o bom e velho episódio da empatia, a gente vai entender que a empatia, a capacidade de se conectar com o outro, é o que faz essa confiança surgir. Legal? Aí eu quero sair um pouco dessa parte da traição em outras áreas da vida, e aí a gente talvez pode abordar um pouco da parte do amor, e aí você entra com aquela explicação. Mas olha que interessante isso, cara. Um estudo que eu fiz que me fez entender a parte do porquê que as pessoas traem, digamos assim, no relacionamento, né? Nesse primeiro momento. Depois a gente aprofunda um pouco mais isso.
A empatia, no nível mais profundo... Então, a empatia, ela tem níveis, né? Ela tem níveis. A gente falou em um determinado momento que empatia gera confiança e confiança gera influência. Ou seja, a partir do momento que alguém confia em mim, eu consigo influenciar essa pessoa. Legal? Existem aqueles 3 fatores para a gente conseguir gerar empatia: espontaneidade, paciência e curiosidade genuína pelo outro. Quanto mais eu intensifico esses 3 elementos numa relação, mais eu aumento o meu nível de empatia naquela relação. Então, eu começo uma relação de uma forma neutra com alguém. Quando eu intensifico esse nível de empatia, eu aumento minha confiança, eu transformo, por exemplo, em termos relacionais, numa negociação. Se eu estou numa negociação, intensifico meu nível de empatia e de confiança, aquela negociação se torna uma amizade. E se eu intensifico o nível de empatia e de confiança no nível de amizade, eu transformo aquilo na sedução, né? Então, geralmente, quando a gente vai falar de relações íntimas, a gente tem a confiança, digamos assim, no maior nível, né, possível, que é o nível da sedução. É onde você realmente confia cegamente na outra pessoa. Mas isso não necessariamente quer dizer sedução amorosa. Pode ser uma Não. Qualquer de relacionamento, relações. O outro, ele é sedutor em termos, às vezes, de conhecimento, não necessariamente sexualmente, né? Não, um cara comercial, um cara que fala bem. Nesse sentido, palestrante. Um palestrante, qualquer pessoa que eleva, enfim, o nível aumenta de confiança. a sua atração. A sua atração, exatamente, que é a sedução. Cara, essa sedução, ela gera a conexão, né? Então, a partir do momento que eu seduzo a pessoa ela realmente entra no meu campo de atração. E lá, ela vai se aproximando do núcleo desse campo de confiança. Quanto mais a gente se seduz, mais próximo desse núcleo de confiança você vai ficar. Legal? E aí é onde começa todo o problema, que é o seguinte: a partir do momento que eu gerei a atração, aquilo já é meu. E eu não preciso mais olhar para aquilo. E eu paro Você toma como garantido. E eu tomo como garantido. E é quando eu tomo como garantido que eu paro de fazer o quê? E de seduzir. E de seduzir, de valorizar e de regar constantemente aquilo. E aquilo começa a se sentir com necessidades que antes desnutrido, não tinha. Né? Desnutrido. E aí aquela velha premissa, né, meu irmão? Você não cuida do que até alguém vai cuidar. E aí é onde a gente começa, por exemplo... Mas não é tão consciente assim, né? Nada consciente. Nada consciente. É um processo completamente na hora inconsciente. Que você passa pela traição, você automaticamente não olha para o fato de que você tomou como garantido. Vamos supor, né, Marcelo? Eu tô num relacionamento, minha namorada me trai. Porque eu segui esse padrão. Eu primeiro seduzi ela, né? Como é que você falou? Entrei na negociação, foi para amizade, entrou na sedução, atraí ela para o meu núcleo de confiança, tomei como certo, tomei como garantido, parei de valorizar, ela começou a se sentir desnutrida das necessidades dela, veio ali um X, né, um Ricardão. Um pesca. Viu, agora ele tá falando bem de você. Ou não, né? O cara vai chifrar alguém, velho. Não, mas ele tá dizendo que você é bonitão, eu tô tentando arrumar a pesca. Sempre. Aí, o que acontece? Vem o Ricardão, toma, né, de você. Ponto. O que você começa a imaginar naquela hora? Né? Do tipo assim, essa pessoa me traiu. Essa pessoa rompeu com a confiança que eu tinha nela. Rompeu com a dinâmica do nosso relacionamento. Eu nunca vou parar e vou pensar onde eu falhei. Nunca, não. A culpa é sempre do outro. Sim, esse é o ponto. Então. E, cara, faz total sentido o que você tá falando. Eu tô falando de toda essa dinâmica para deixar claro que o responsável, num caso de uma traição, tirando os patológicos, né? Porque tem esses puta cara promíscuos. Promiscuidade, Zé. Isso é uma palavra muito... A dor de viver perto de um promíscuo, meu irmão. Um dia a gente chega lá. Mas, cara, essa patologia, tirando a patologia, o responsável, boa parte de um responsável por alguém te trair... Né? Normalmente é você mesmo. É você mesmo. Tirando a patologia, e normalmente é você mesmo. Não só por tomar como garantido, mas às vezes porque você... Eu acho que tá tudo ali relacionado ao garantido, né? É assim, como se fosse um campo, né? Um círculo, e dentro disso acontecem várias formas de
de possíveis traições, né? Mas eu acho assim, que, por exemplo, você pode tomar como garantido, parar de valorizar, parar de cuidar, a pessoa procura fora, né? Porque ela não quer romper com o relacionamento, porque no relacionamento às vezes tem filho. E eu ouso dizer que talvez a pessoa nem procure fora, a pessoa acha fora. Sim. Você entendeu? Ela tá suscetível. Ela não tem a intenção de procurar, mas em algum momento aquilo, alguém entrega pra ela o que ela não tem. Ela está suscetível a ser seduzida por outro. Exato. Seja homem ou seja mulher, né? Mas também tem aquela condição, por exemplo, onde já não tem, talvez, uma paixão presente. Tem também aquela condição onde você toma certas necessidades tuas de se afastar de uma expectativa que você seguiu a vida inteira. Por exemplo, e isso tem a ver com o outro, mas aí tem a ver... Vamos resumir. Às vezes tem a ver com a gente tomar garantido. Às vezes tem a ver com o outro e os comportamentos do outro. Sim. Sim. E não é certo ou errado isso. Por exemplo, vamos falar de uma mulher que foi educada para ser uma boa moça, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa filha, para ser tudo isso, né? E ela segue esse script a vida inteira. Aí quando ela tá por volta dos 45 anos, um jardineiro tatuado com uma caminhonete chega para fazer o jardim da casa dela. Aquele cara representa exatamente o oposto de tudo que ela um dia foi treinada a ser e a amar. Então quando ela se vira para esse cara e se relaciona com ele, sendo que ela é casada, não necessariamente ela está rejeitando o que o marido fez. Ou... Você acha que ela está experimentando o novo, é isso? Não necessariamente ela está virando as costas para o marido, mas talvez ela esteja virando as costas para uma parte dela que ela não quer mais, ou que ela não aceita mais, ou que ela viveu demais. É como se ela estivesse se virando para uma parte que ela não quer mais viver. Na vida dela, porque ela está estressada, ou porque talvez ela não teve escolha de viver essa vida. Talvez ela esteja, na verdade... escolhendo se relacionar com esse cara para resgatar uma adolescência que ela nunca viveu. Olha que interessante, cara. Entende? Tem alguma coisa a ver com o outro isso? Não necessariamente. Entende? Então isso é legal, porque o fato é, quando a gente fala de traição, cara, só existe uma pauta na mesa. A pessoa fez isso porque ou tem algo de errado comigo, ou tem comigo que fui traído, ou algo de relacionado com o relacionamento. Algo de problema com o relacionamento. Mas é claro, né, cara? Porque eu acho que também está muito associado a essa necessidade que a gente tem de olhar dessa forma, é o ego, né? Isso eu vou me proteger, né? É o ego, né? Eu vou me proteger da minha dor. Eu não quero admitir que, por exemplo, a pessoa possa estar num momento de vida diferente do meu e que ela queira viver outras coisas do que eu. Afinal de contas, eu estou me dedicando tanto para a relação. Sim. E é muito importante a gente falar disso, porque essa é uma dor tão crítica para mim. Vamos falar da história do casamento, né, que você me pediu. Muito boa. O fato é o seguinte, cara, desde que existem os casamentos, existem traição. Ainda que seja tão antigo quanto a própria história do casamento, as traições, a infidelidade, também é um tabu, né? Então, ou seja, é universalmente proibido falar disso, mas é universalmente praticado, cara, porque é a única coisa que a gente conhece sempre alguém, todo mundo conhece alguém que passou, se não foi... Você mesmo. É mesmo. E eu poderia trazer uma história disso aqui. Calma, sem nome, hein? Sem nomes, apesar de que eu gostaria, mas não vou trazer nomes. Mas o fato é o seguinte... Pesca, cabe tudo, cabe no pesca. Vai ser o nosso Coringa esse nome. Pesca, desculpa, a gente tinha que ter um bode expiatório, mas foi assim a vida inteira, não ia ser diferente agora, velho. Viu? Isso é porque a gente te ama, cara. Você sabe o que vai ser mais louco? A galera vai começar a seguir o Pesca agora. Ele vai ter mais seguidor que a gente. Não duvido nada. Mas enfim. Perdi a linha do raciocínio, mas não volta. Você ia começar a falar do casamento e dessa pessoa que você gostaria de trazer o nome, mas não trouxe. Mas voltando para isso, né? A traição, ela é universalmente proibida, mas universalmente praticada. E o que acontece aí é o seguinte, né? A minha interpretação disso, e eu trago isso de alguns livros e textos e vídeos que eu vi como é o nome dela? Eu anotei aqui. Esqueci agora. Depois eu lembro, gente.
Ela é uma especialista em relacionamentos, uma terapeuta super renomada. E ela escreveu alguns livros sobre isso, sobre relacionamentos, com uma abordagem completamente diferente do que a gente vê por aí. E ela fala exatamente isso, né? Antigamente, o casamento era uma convenção econômica. Ou seja, ele buscava segurança material. Eu era, desde muito cedo, programado a me casar com alguém de uma outra família que estivesse num mesmo status, num nível de status que eu. Isso foi por essa razão que o casamento foi criado. Eu preciso saber de quem é os meus filhos, ou seja, perpetuar o meu meio, digamos assim. O meu meio, meu patrimônio, meu meio social, garantir cultural. a estabilidade. Então eu precisava me casar com alguém que tivesse o mesmo nível de status econômico para crescer e proteger. E também se transformava numa convenção onde, se a mulher tem um filho meu, eu posso garantir que é ele que deve receber e dar continuidade aos meus bens, né? Eu não sei exatamente quando isso começou a mudar, eu tenho uma ideia de que na Grande Depressão, em 1920, nos Estados Unidos, na necessidade de se transformar a família como um seio de consumo para recuperar a economia dos Estados Unidos, começou a se tratar assim o casamento, como uma forma de alcançar um ideal romântico, né? E aí que começou o problema. Porque quando você antes tinha um relacionamento baseado na questão econômica, se eu te traísse ou se eu fosse traído, tudo que você representava para mim era um risco econômico. A partir do momento... Porque não existia o vínculo afetivo, você Normalmente disse. você não tinha, cara. Era muito difícil. Né? Era muito difícil você ter casamentos onde... Inclusive, antigamente, a gente pode ver isso nos filmes, aonde se encontrava o amor? Nos casos extraconjugais. Cara. É mesmo, cara. Se vê, porque era assim, eu me casava por conveniência e o amor se preservava apenas nas situações e nos casos extraconjugais, né? Então eu só tinha autorização para sentir amor fora do casamento, porque claro que existiam talvez alguns casos, exceções, que conseguiam alcançar um certo equilíbrio nesse sentido. Vamos supor que deu muita sorte. A pessoa que você foi apresentada, se é a pessoa que vai ficar com você, que você vai amar. E tem um outro fator também, né? Porque antigamente o termo monogamia se descrevia a ficar com uma pessoa a vida inteira, né? Hoje, monogamia significa uma pessoa por relação. É louco, isso é verdade mesmo, cara. Então, isso impacta em tudo, cara. Porque se antigamente a monogamia era ficar com uma pessoa a vida inteira... Você não se programava para um dia terminar com essa pessoa. Exato. E aí sim você poderia atrelar, talvez, amor, fidelidade, lealdade à monogamia. Claro, você tem que ter isso. Exato. Agora, hoje em dia, a gente atrela o amor à monogamia, sendo que a gente tem a maior facilidade do mundo para terminar um relacionamento e começar outro. Mais ou menos. Brincadeira. Não, temos. A gente tem autorização, pelo menos. Você tem amigo que apresenta... É óbvio, cara. A gente sempre tem. Lógico. Não, mas é assim, cara. Hoje você tá... Antigamente também... A gente se separava porque a gente estava infeliz. E hoje a gente se separa porque a gente pode ser mais feliz. Isso. Esse é um ponto que eu queria só fazer um paralelinho. Posso? Fica à Ou vontade. vou atrapalhar muito? Não. Fica à vontade. Tá? Porque eu acho que vai fazer sentido, cara. Dores pessoais. Dores pessoais, chegou aquele momentinho do sofremos por eles. Saca? Então vamos lá. Eu tava andando na rua, né? Eu era casado na época. E aí minha ex-mulher falou pra mim o seguinte, a gente tava aquelas questionamentos da vida, e o que foi, inclusive, que me fez querer estudar muito essa parte de confiança, de relacionamento. Tava empurrando o carrinho do meu filho e ela me fez uma pergunta: você ficaria comigo só por causa dele? Eu atravessando a rua, não respondi, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é pensar 2 vezes no que a gente vai falar. Pode ter um duplo sentido aí que ela tá querendo dizer. Essa é uma pergunta. Mulheres são muito ninjas nisso, né, cara? Não, cara, eu tenho aula, né? Então, assim, eu fiquei meio quietinho, tava atravessando a rua. Hein? Responde. Aí, né, quando dá uma dessa, você já é obrigado a responder. Aí, irmão, você não sabe, improvisa, entendeu? Falei, ficaria sim. Só pra preservar a relação pai-mãe, ela quer dizer, né? Não, assim, você ficaria comigo, você estaria comigo só por causa dele, assim, sem me amar, me amar,
E a minha Por resposta... uma conveniência familiar. Exato. Mas aí onde eu cheguei? Eu falei, eu ficaria. Surtou, né? Que absurdo! Porque não existe ficar só por causa de criança e tal. Eu falei, pera. E aí eu falei uma parada pra ela, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente abordar, que tá meio que de encontro do que você falou. Falei pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Cara, as relações, elas não terminam por falta de amor. Elas não terminam porque eu vou deixar de te amar. Na verdade, o amor ele só termina se duas coisas acontecem no relacionamento. Eu quebro a confiança da relação ou eu faço dessa pessoa uma infeliz. Porque quando a gente vai estudar as emoções primárias, a conjuntura de confiança e felicidade é o que forma o amor. Se não houve quebra de confiança, se não houve a quebra da felicidade da relação, não tem por que você terminar o amor. Isso prova porque... Isso independente de estar junto ou separado, né? Tanto faz. E é isso que eu ia te falar. Isso prova porque tantos casais terminaram, né? Inclusive eu sou um desses casos, cara, que tem um amor pela minha ex-mulher, é mãe do meu filho, e não tenho problema nenhum com isso. E eu entendo que é a coisa mais saudável a se buscar. É a coisa mais saudável, porque não houve uma quebra de confiança e não houve uma quebra de felicidade. E vocês cresceram juntos, um contribuiu com o outro. Mas total. E aí é o ponto onde entra o que eu falei pra ela. Eu ficaria. E aí ela me perguntou isso e eu disse, as relações não vão terminar por falta de amor. Na maioria das vezes, quando não há quebra desse amor, as relações terminam porque as necessidades não estão sendo supridas. Existe uma não atenção às necessidades fundamentais da outra parte. E eu falei para ela, é uma necessidade minha fazer com que meu filho não passe pelo que eu passei, que é ter pais separados num ambiente extremamente conflituoso e tudo mais. Então, para preservar a minha relação com o meu filho, que é uma necessidade minha, eu com certeza absoluta ficaria com você. Legal demais o que você está falando, porque normalmente quando a gente trata dessas questões, assim como ela provavelmente se sentiu na hora, é branco e preto, né? É branco e preto. Ou é isso, ou é aquilo. Não tem meio termo, não tem área cinza. Cara. E o que você está descrevendo existe área cinza, sim, e a gente tem que conversar muito para entender E esse é o ponto, Zequinha, porque vamos falar da traição nesse caso, tá? Nesse caso específico. Legal. Eu expressei uma necessidade. Você queria garantir a segurança emocional do teu filho. É claro, tá? Aí ela foi... Não foi o que aconteceu, tá? Então antes de começar... Ai, meu Deus, não foi o que aconteceu. Vai abrir o jogo, né? Não foi o que aconteceu. Tô dando exemplo, porque agora a gente tem que falar, tô dando exemplo, isso é um exemplo, né? Enfim. Mas vamos supor, legal, que rolou uma parada dessa e que depois desse momento, ela foi super compreensiva, inclusive ela falou, cara, você deveria estudar mais sobre isso. Eu falei, fechado, foi o que eu fui fazer. Vamos supor que no momento posterior a esse, de eu ter falado isso pra ela, a gente tivesse tido a boa e velha DR, que nego fala que é um horror ter, mas meu irmão, só vou falar uma coisa, você só vai continuar com alguém se você tiver DR, tá? Você quer entender um pouquinho do que é a relação humana, a vida humana, é assim, ó, se você não parar pra discutir a relação, você não vai continuar com essa pessoa, cara. Desculpa estar sendo tão sincero com todo mundo, mas isso provavelmente já está fadado ao insucesso. Legal? Ponto. Vamos lá, só para pôr o exemplo. Se a gente tivesse tido essa DR e nessa DR ela tivesse falado para mim, é um absurdo, essa sua necessidade nunca será suprida por mim, porque eu jamais ficaria com uma pessoa que não pensa em mim, e colocasse outras necessidades. Eu tenho necessidade de uma companhia, eu tenho uma necessidade de tal coisa, e expressasse as minhas necessidades para a pessoa, e ela não fizesse isso no sentido de acolher essas necessidades, teria terminado ali já, provavelmente. Ou teria terminado, porque aí vem a necessidade de você ter a coragem de pôr o ponto final e ir pro limbo ali do não quero mais isso pra minha vida. Mas nesse momento, Zequinha, abre o canal de percepção do mundo externo. Nesse momento em que você tem suas necessidades rejeitadas por quem tá do teu lado e por quem você mais confia, meu irmão, é que você abre todos os canais para perceber o que o mundo acha de você e como o mundo pensaria de você. E aí, vamos supor que numa bela noite, o Pesca me convide para sair com ele para tomar uma. A gente vai, na mesa do lado tem uma pessoa,
duas amigas, a gente senta com essas duas amigas, e ao sentar com elas, eu abordo o tema, porque sempre começa assim, né? A traição começa assim. Como é que tá? Tá foda, meu casamento tá foda, meu casamento tá uma merda. Não tá foda, tá uma merda. Você teve uma DR. Você não pode inviabilizar tudo que tá acontecendo na vida por causa de uma discussão. Mas tudo bem. Não, tá ruim, cara, porque minha mulher não me dá atenção, minha mulher não me dá carinho, minha mulher... E tudo bem, cara. Se você teve a conversa, a pessoa falou que assim, eu não vou dar, né? Eu vou priorizar meu trabalho em detrimento à relação. Eu vou priorizar meu filho em detrimento à relação, porque isso é o que acontece na maioria das vezes com os casais que têm filho. O nível de divórcio é absurdo, cara. E vai entrar nessa dinâmica que você falou do que é o casamento atual. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso depois, né? Pô, a classe do Bernardo, cara, 80% dos pais são divorciados. No primeiro ano, 25% dos pais se separam. No 25% dos No pais. primeiro ano. No primeiro ano, meu irmão. Quarto. Se a gente considerar que o cara tem 4 anos, todos se separaram. Mas é basicamente isso. Por quê? Porque o casal para de se falar, o casal para de comunicar, expressar as necessidades para querer que o outro, com o amor, e aí vem o amor, supra essas necessidades. E olha que muito louco isso, cara. Tô lá com o pesquinha na balada, sentamos na mesa do lado, estamos lá conversando. E ao conversar com uma pessoa, essa pessoa insinua pra mim que ela passa pelo mesmo problema que eu. Pronto, conectou, né? Acabou, irmão. É o amor da vida, velho. Propiciou. Porra, ainda pega um cara como eu. Atmosfera inflamável. Um cara como eu. Não vou amar, Zequinha? Eu amo. Faísca na atmosfera inflamável. Você tá louco. Aí pra traição, malandro, é só beijar. Mas você já traiu. Porque pra mim você já traiu. Se você já desejou algo fora de uma relação... E se eu coloco, e aí o Zeca vai falar um pouco mais agora dos novos padrões, eu quero inclusive que ele me dê muita aula sobre isso, eu sou um cara mais tradicional nesse sentido de amar muito uma pessoa e, enfim. Colocar muitas expectativas. Colocar muitas expectativas. Eu não vou mais pôr, Zeca. Zeca, tira essa porra da minha cabeça, velho. Me ajuda a não Vamos fazer mais merda. episódios. Não, sabe qual é o problema? A dor de ser o Marcelão, vai ser um episódio. Zeca, tira essa merda da minha cabeça. Calma, a gente vai um passo por vez, Marcelão. Eu odeio expectativa, Zeca. Falei bonito naquele episódio, né? Vocês não estão ligados o que é. Sobretudo quando a gente vai para algumas áreas específicas da vida. Mas você imagina o seguinte, cara. Criou a conexão. E aí é o que você falou. Eu não tive a intenção de trair a pessoa. Eu não saí para trair. Mas eu ouvi aquilo que eu não ouvi dentro de casa. Eu ouvi aquilo que a pessoa que eu confiei não me entregou. Esse exemplo conecta exatamente no ponto que eu parei. A gente estava falando sobre, antigamente era uma convenção econômica, hoje é uma convenção romântica. E quando a gente transforma o casamento numa convenção romântica, nós temos um problema, cara. Por quê? Eu não sou a favor de traição, nada disso. Só estou dizendo que é uma questão que a gente tem que olhar de frente, porque senão a gente tende a cair nesse buraco. E como a gente trata a traição como um tabu, a gente tende a não querer resolver, a gente tende a querer fugir disso. Seja por qualquer via, seja se eu traí ou seja se eu fui traído. O ponto é, como eu transformo o casamento em uma convenção romântica, de repente você, como meu parceiro, ou a menina como meu parceiro, quem seja, vai ter que ser intelectualmente à minha altura, emocionalmente disponível, vai ter que ser o pai ideal para ou a mãe ideal para o meu filho, vai ter que ser o ouvinte ideal, vai ter que ser o psicólogo também, já que é o ouvinte, vai ter que ser o coach, vai ter que ser o mentor, vai ter que ser o pai, vai ter que ser a mãe, vai ter que ser... Entende? Ou seja, a pessoa idealiza. Idealiza. E como resposta ao fato de você ser isso tudo e estar comigo, eu sou o quê? Único. Insubstituível. Eu sou a pessoa, eu sou o Deus. Quase isso, né? Tipo, eu sou a entidade. Entidade melhor. O elemento assim mais especial na face da Terra. Ótimo. Acontece uma traição. Antigamente era um risco à minha estabilidade econômica. Hoje é um risco à minha essência. Como ser humano. Que louco isso, cara. Porque antes, vou falar um termo, só pra gente descontar. Tipo assim, o corno antes estava preocupado com a grana, hoje ele tá preocupado com a cabeça, né, irmão? Ele não quer ser visto desse jeito. Exatamente. Caceta, velho. Exato. E pra mulher também, né? Ou seja, é uma questão extremamente delicada. Por isso,
que hoje em dia, cara, nós temos numa frequência de 60% a 70% dos casos de traição, a pessoa que é traída demonstrando sintomas de transtorno pós-traumático, no mesmo nível que um soldado que vai para a guerra e volta traz. Porque é tão imenso o peso sobre o outro, mesmo sabendo da complexidade que a gente falou no começo. Nós sabemos, o ser humano é complexo, eu não consigo prever o que vai ser do seu dia, Marcelo. Eu não consigo prever o que vai ser daqui a um mês. Como eu quero prever o que vai ser de você daqui 10 anos, 50 anos, entende? Como vai ser esse caminho, essa trajetória, o que vai acontecer, o que é da sua infância que você vai reprimir, que vai emergir quando você tiver 50 anos de vida e junto comigo há 20, né, como sua namorada. Então, ou seja, eu não consigo prever nada disso. E aí, se a gente tem toda essa complexidade, tem esse peso enorme que a gente coloca na relação, esse fator romântico, né? Se a gente tem todas essas questões mal resolvidas da nossa complexidade presentes nessa relação e a gente ainda trata a traição como um ponto definitivo, nós temos um problema, cara. Temos um problema. E aí sim, eu acho que começa a transformação do processo que eu proporia aqui, né? Que é realmente acabar com esse paradigma. O que eu sinto é assim, traiu, acabou. Né? Eu falo abertamente, eu converso isso com frequência pra Karina. Falo assim, eu não tenho medo da traição, eu tenho medo da mentira. No momento que você começa a mentir categoricamente Nossa, pra mim, velho, é muito isso, cara. a mentira é muito mais complicada de administrar. Cara, eu acho que o que dói muito mais do que o fato, né, é a possibilidade do fato. Sim. E a possibilidade mascarada de que talvez as coisas estejam... Porque, cara, na verdade aquele negócio, a confiança, ela gera uma conexão tão grande entre o ser humano que ele sente. Ele sente, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, Você vai malandro. saber, ó, foi traído... Você não consegue olhar pra trás e perceber nenhum sinal? Ah, não, eu consigo perceber vários tem sinais. mudança, Todo mundo fala óbvio isso. que tem, irmão, óbvio que todo mundo sabe. Só que aí vem um ponto muito louco, né, cara? Porque o sofrimento, ele tá aí em você perceber a mudança da pessoa ou de alguns comportamentos da pessoa e você vai tentar conversar com a pessoa e a pessoa fala, não, imagina, você tá louco, eu te amo. Aí, e você vê que até o eu te amo não é o eu te amo num tom que gera diferente. conexão, entendeu? E, cara, é bizarro, porque você falou... Acho que essa frase foi a melhor frase que eu ouvi, velhão, pra definir essa parte. Não é a traição em si, não é o ato. O ato, cara, é o que você falou, ele tem outras justificativas que não vão levar em consideração a minha pessoa, mas por que você tá mentindo pra mim? Por que você tá mentindo? Ou seja, você não tá provando que você não confia em mim em relação ao que você vai fazer de errado. Sim. Você não confia em mim no momento anterior, em que você não quer compartilhar comigo o que tá acontecendo com a tua vida. A sua dor que te levou a motivar. Que te motivou a isso. Cara, que merda é essa, cara? Esse é o meu grande medo. Que merda é essa? Entendeu? Mas a gente ainda tá suscetível a isso, né, Marcelo? E a gente tem que ter um pouco de tolerância. Porque a gente, cara, tem que entender uma coisa. A traição e a mentira, no momento que elas... Porque a gente tá vivendo um momento, cara, onde nunca foi tão fácil trair. E nunca foi tão fácil você pegar a pessoa traindo. Então, ou seja... Com rede social, com tudo cara. isso, Hoje em dia, né? qualquer vacilo. Antigamente era que colarinho com batom, bilhetinho no... Porra. Nossos pais passavam por isso, né, cara? No nosso caso nem existe Nossa mais. época, como a gente usava camiseta, a gente não era pego, né? Enfim, o fato é esse, cara. Hoje tá muito mais fácil, cara. Assim, o que eu sei de amigo, por exemplo, que tá cadastrado aqui e tá plugado na nuvem, no iPad, conversa aqui pelo celular e pega no iPad. Cara, é muita informação girando na sua rotina pra você conseguir lembrar de tudo. E aí, cara, o que eu penso assim, sabe? Que eu acho que é o mais difícil da gente aceitar com relação a isso. Você vai se casar com 2 ou 3 pessoas diferentes ao longo da vida. E essa pessoa pode ser a sua única mulher. Explica pra mim. Hoje a gente tem essa tendência a divorciar e casar de novo, certo? E por isso que quando as pessoas ouvem eu falar assim, você vai casar com 2, 3 pessoas, vai ser pessoas diferentes. Já pensou na hora, né? Vai ser oba-oba e tal. Eu já falei, puta, vou pra segunda, Zé Carlos. Não. O que eu quero dizer é assim, cara.
você vai casar com uma pessoa, vai se passar 2, 3, 5 anos, vai acontecer alguma coisa na sua vida ou na vida dessa Que pessoa. ela vai mudar. Ela vai mudar. Exato. Vocês vão precisar atualizar essa relação. E esse é o problema, Zeca. Pelo amor de Deus, velho. Esse é o problema. Cara, a pessoa sabe disso, né? As pessoas mudam, cara, né? A gente não vai se relacionar com aquilo que um dia foi. A gente se relaciona com aquilo que é, né? E o ser, ele implica você demonstrar pro outro o que de fato é. Então as pessoas não sentam pra conversar. Elas não sentam. Eu prometo pra vocês, eu prometo, cara, é uma promessa que eu faço. Eu estudei pra poder falar isso que eu tô falando. Se existe comunicação, não existe traição. Totalmente verdade. Não existe traição. Totalmente. Porque o primeiro ponto do relacionamento, que é a conexão, já foi criado. O negócio é não perder isso na relação. Vou além. Se existe comunicação, até as traições são superáveis. Até as traições são superadas. Porque se aconteceram, não foi por quebra de confiança. E te digo mais, cara. 70% dos casais que descobrem infidelidade não separam. 30% dos casais que se separam são casais que, na traição, só validaram um relacionamento que já não estava funcionando em várias... Ou seja, quando vertentes. conhece uma outra pessoa, elas simplesmente comprovam aquilo que elas pensavam da relação. É assim, já tá uma porcaria, já não consigo conversar, já brigamos horrores, já isso e aquilo outro, já não tem mais, já tentamos de tudo, já fizemos terapia, já não sei o que, acaba descobrindo uma traição, pronto, bateu o martelo só, entendeu? Já tava na beira do abismo, é só empurrar. E a traição faz isso, empurra e acaba. Nos outros 70%, cara, as pessoas não se separam e descobrem, dependendo da forma como elas lidam com isso, com a resposta que elas dão para isso, né, uma nova dinâmica. Tanto é verdade que é assim, cara, se você vê nas dinâmicas de relacionamento, de terapia de casal, se tem algum exemplo de alguém que perdeu... Vamos que eu só tô vendo o horário, vamos passar 10 horas aqui se for o caso. Esse tema tá bom, né? Ah, porra, sensacional. Quanto tempo nós temos aí, André? 4? 1 minuto. Não, vamos bater aqui, vamos passar mais um pouquinho. Uma meia hora, a gente começou depois. Calma, a gente se resolve depois lá. O fato essencialmente, cara, na hora que você descobre uma traição dentro de uma relação, você que não traiu, que foi traído, provavelmente também estava insatisfeito, também estava sentindo que alguma coisa estava fora, não estava num perfeito alinhamento, vocês não estavam se comunicando. Esse é o momento, quando você descobre a traição, que você tem para abandonar o antigo status quo e começar uma construção do zero. Exato. Tanto com relação a você e a sua forma de ser dentro do relacionamento, como com o próprio relacionamento. Com a dificuldade de que o outro rompeu a confiança. Aí esse outro agora tem uma responsabilidade. Manter os limites da relação. Num sentido que proteja essa reconstrução da confiança. Então, se você tem uma namorada que te traiu, a partir do momento que você descobre e ela assume essa culpa porque ela não queria te fazer esse mal, normalmente as pessoas se arrependem de fazer mal pro outro, mas não se arrependem de ter vivido o caso. Você entende isso? Então, eu me arrependo de ter feito mal pra alguém, mas não daquilo que eu fiz. Porque isso que eu fiz tinha uma razão legítima pra mim. Pra mim, exato. E quando eu começo a extrair dessa razão legítima, eu vejo que eu tinha motivos fortes pra fazer aquilo. E todo mundo vai afirmar que não tinha motivo nenhum pra trair. E de fato, né? Se a gente parar pra pensar, todo mundo tem motivo pra trair. Senão, não sei se... Não, ao menos que o cara seja patológico e tudo mais, alguma coisa te motivou que faltou dentro de casa pra você procurar fora, cara. Sim. E eu acho que essa consciência o ser humano precisa começar a ter mais aqui, ó. Entendeu? Qual delas, cara? A de você conseguir entender que, cara, dentro de um padrão de relacionamento, você precisa estar atento às necessidades de quem tá do teu lado. Eu não tô falando agora só de homem e mulher, cara, né? Trabalho. É os dois, cara. Você tem que estar atento às suas necessidades. As suas necessidades também. E expressar suas necessidades para que o outro supra isso, entendeu? Exatamente. Claro. É a dinâmica dos dois ali. É por isso da comunicação, cara. Exato. É por isso da comunicação. É isso que eu acho da traição.
eu acho que ela é uma excelente oportunidade para essa reconstrução do zero, porque o que eu tenho medo não é a traição em si, como a gente estava falando, é o fato de que às vezes a gente joga um relacionamento inteiro fora Por conta de um momento. por conta de uma parte, por conta de um detalhe, por conta de um momento, como você falou. Então, o que falta para nós é essa autorização de o meu relacionamento, a minha dinâmica com o meu parceiro cuido eu. Porque a sociedade vai ser implacável em julgar. Até hoje em dia, é mais vergonhoso você se manter numa relação que tem algum tipo de leitura da sociedade como tóxica ou vergonhosa do que você se separar. Antigamente, a dificuldade era se separar. As mulheres se matavam, Exato, cara. É. Por ter passado por um divórcio. Exatamente. Hoje em dia realmente Você- muito diferente. a vergonha de De ficar. falar assim, puta, você é trouxa. A palavra Exato. trouxa no passado não existia, era Não corno, existia. agora é trouxa. Exatamente. Puta merda, Zequinha. Então, ou seja, isso torna ainda mais difícil a nossa aceitação de que existe vida depois da traição. E essa dor, ela é uma dor muito poderosa na reconstrução do casal. Como eu estava dizendo, se eu fui traído, eu tô com a faca e o queijo na mão para poder determinar como vai ser a dinâmica agora. E eu posso começar a construir uma relação, lógico que às vezes demora anos isso, tá, cara? Porque eu já fui traído, já fui traído, né? Quando eu era mais novo, tal, e tudo bem. Você tinha o quê? Uns 34? Não, Brincadeira, calma, Karina. eu Não fui fica brava, traído, ó, Karina. eu fui traído quando eu tinha 23, 24 anos e eu traía quando eu tinha 21, 22. Depois 21, meus... 22 eu conheci, hein? Tava junto nessa época. Do dia da traição? Não, no dia da traição, deixa eu pensar. Não, a gente já não tava tão próximo mais. Eu já bom. tinha passado por essa fase. Vocês viram que esse foi o meu momento em que realmente Zeca foi pior do que eu, entendeu? Eu tava casado nessa época. Mas eu não me arrependo de Tava nada. casado nessa época. Tava já. O fato é que olha que louco como foi comigo, cara. Eu tava sendo mó irresponsável, traía sem dó no meu relacionamento. Troquei, fiz a troca, cara. Conheci uma menina nesse movimento, larguei com quem eu tava, larguei a menina que eu tava e fui namorar essa outra. Essa outra me meteu o chifre à torta e direito. É, o karma. Mas eu sou grato, gente, porque eu não estaria aqui hoje, porque eu só entrei no mundo do autoconhecimento, no mundo da espiritualidade, por causa disso, porque minha dor foi tão profunda naquele momento que foi o que me guiou para uma transformação profunda e completa na minha vida. Que interessante. Então meu. eu digo, cara, por isso que eu não tenho medo de traição, porque no fim, como se falou, né, no episódio da mudança, não existe mudança para pior. Não existe mudança para Não, pior. não. Sempre você vai ter uma mudança que vai te colocar numa posição nova com relação a tudo aquilo que você já sabe. Desde que de fato você esteja numa zona de desconforto plena Sim. e alguma coisa te gera essa motivação pra mudar. Sim. Então, eu acho assim. E tem um outro fator legal que é. Eu lembrei o nome dela, é Esther Perel. Esther Perel. Aham. Tem 2 livros dela. Um é Sexo no Cativeiro. Falando. Porra, onde que você... Não é pornô, gente. É sobre como manter. É sobre como Você me manter desculpa, a chama irmão. acesa nas Essa relações. briga parece a Sandrinho e o Pônei, meu irmão. Não. Sexo no cativeiro, irmão. Não. Você tá de brincadeira. É uma versão da Casa de Papel, Mas né? que livro é esse, meu irmão? Não, é um livro sério. E ele também tem um outro que só tem em inglês. Vocês não viram a carinha que ele fez agora pra falar. Não, Marcelão, é um livro sério. A melhor classificação que alguém deu pra um livro. É sério. Ela não tá sério, brincando com ela. Quem não é sério é ele, né, cara? Que conecta todo mundo pornô dele aqui. Brincadeira. O sexo Brincadeira. no cativeiro é o quê, porra? É o quê? É um Não, livro não. gospel, cacete. Marcelo, Porra, na Zeca. quinta série, né, velho? A gente tá falando de um assunto mó sério aqui, meu. Mas enfim, Ele brincadeira, fica gente. bravo, viu? Ele Não não, fico, lembra, não, ele não fica fico. bravo. Não fala. Não, mas tá tudo bem. Ele não perde a piada, essa que é a verdade. Aí, perde o amigo, perde o podcast, mas não perde a piada, né? Os followers. Mas tudo bem. Vai lá. A gente vai se acostumando, né? Enfim, o fato é, ela tem esses 2 livros. Um fala sobre a questão da fidelidade e o outro fala sobre como preservar a chama no relacionamento. Né? E ela faz... Qual que é o segundo? Desculpa. O primeiro é o sexo no cativeiro e o segundo. Esse só tem em inglês, é a State of Affairs. É um estado de casos extraconjugais, né? Do tipo assim, é como se isso se estabelecesse como um padrão e a gente precisa avaliar isso como é hoje, né? Porque existe um tabu. E o fato de existir o tabu é o problema.
Porque se eu não tenho esse tabu, eu posso muito bem sentar com a minha esposa ou com o meu marido e falar assim, estou com uma necessidade não atendida que está me levando a ter esse e esse tipo de desejo, entende? Enfim, e aí no final das contas, cara, tem uma essência muito importante na maioria das traições que a gente tem que levar em conta. Quando você pergunta para a pessoa por que você fez isso, ela diz, porque eu precisava me sentir vivo. Se eu preciso me sentir vivo, é porque em algum nível eu estou morrendo aos poucos no meu relacionamento. Ou já morri, né? Ou já morri. Eu estou vivendo aquilo que a sociedade espera de mim. Eu estou vivendo aquilo que meus pais esperavam de mim. Rotina. Então, ou seja, você quer se sentir vivo, mas você não tem uma comunicação aberta. Você não rompeu com esse tabu, entende? Cara, às vezes é uma questão simples, às vezes é uma fantasia que você quer realizar, às vezes é uma viagem que vocês precisam fazer juntos, às vezes é tempo longe das crianças, entende? Isso é perfeito, né, cara? Porque acho que as pessoas elas vão muito num lance sobrenatural do que pode ser. Exato. E a coisa tá no dia a dia. Tá no né? dia a dia, A quebra da rotina se dá numa pequena ação no teu dia a dia, entendeu? Então é muito importante a gente quebrar esse tabu com a traição, cara. E eu já vi casos, por exemplo, bicho, de através de uma traição, o cara começou a trair. No meu caso que eu contei antes, deu errado, deu ruim, né? Mas eu já vi casos ao contrário, do tipo assim, a pessoa começou a trair, ela encontrou o amor a partir daí e hoje é feliz plenamente. Ah, mas eu já vi vários casos assim, cara. O fulano se brincadeira, não fala. Muito Mano, bom. que vontade de trazer, né, os nomes. Vamos que vamos, aqui é que agora deu, senão os caras vão espancar a gente, tirar Agora a gente vai, aqui. agora vai. Senhores, muito obrigado por tudo. Vocês me desculpem aqui a espontaneidade às vezes, é porque eu olho ainda para um fanfarrão, entendeu? Eu não consigo ainda. Eu prometo que todos vocês que já olham para Zeca Luiz como o Buda do autoconhecimento, eu tô quase lá, mas em alguns momentos me vem a carinha dele do tipo na balada assim, Marcelão. Aí isso vem à tona, entendeu? Essa é a nossa criança, né, É a Zequinha? nossa criança, o nosso adolescente. É, exato. Então eu vou pedir para todos vocês seguirem a gente, fazer todo aquele trâmite. E ó, outra coisa que eu queria pedir também, Zeca, porque a gente tá ganhando nossos seguidores no Instagram. Mas isso não reflete o número de visualizações do próprio podcast, né? Então se todos vocês que estão assistindo, dando like, assistam também, porque acho que às vezes vocês... Comentem, porque a gente é muito importante. Mandem pra gente os temas que vocês gostariam que a gente falasse aqui, porque, como vocês viram, esses dois últimos, né, esse episódio... Esses temas de hoje... E o passado foram vocês que geraram pra gente. Olha quanta coisa rendeu. Então, por favor, vamos ajudar a gente a ter ideia, vamos colaborar também com as dúvidas, com as questões que vocês têm, porque para nós dois é muito importante não só o trabalho que a gente está fazendo aqui entre a gente, mas conseguir entender que isso está impactando a vida de vocês de alguma forma. Legal? Então eu deixo a palavra com o nosso Buda. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo episódio, na próxima quarta-feira. É isso aí, meu povo. Esse sim, para mim, foi um episódio extremamente produtivo. A gente tocou num tema muito delicado. Eu vou até pesquisar para ver se tem... quantos podcasts vão nesse nível de profundidade. Os caras não têm guts para fazer isso, Cara, Zequinha. isso para mim foi uma quebra de paradigma muito violenta. Nós dois, velhão, vou falar uma coisa, eu tô orgulhoso da gente. Hoje eu tô realmente orgulhoso de nós também tô, Marcelo. Porque, cara, a gente realmente tá começando a ir para um caminho das dores que ninguém quer falar, das dores que ninguém quer, né, cutucar, mas que são as mais importantes. Né? E isso assim vai gerar que a gente vai saber se a gente tá preparado para tudo que a gente tá propondo fazer na nossa vida, né? Exatamente. Velho? Então que as pessoas possam realmente olhar com autenticidade, com individualidade, com sua própria perspectiva e não alienado pelas massas, alienado pela sociedade, porque esse negócio de traiu, acabou, cara, seja criterioso, é muito mais interessante você observar a fundo o que esse relacionamento está pedindo de você do que você descartar como se fosse uma meia suja, né? Então é isso. Muito obrigado, bom. meu povo, amo vocês. Amo você, Marcelão. Nossa Tamo senhora. junto. Nossa senhora. Karina, ele vai te trair comigo. Beijo, Valeu, pessoal. galera. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.